Eu estava conversando com uma pessoa por mensagens diretas do Instagram e na verdade ela estava respondendo um vídeo que a gente fez, que na verdade foi o Vinícius que fez, onde a gente estava ensinando a como dizer quantos anos você tem em japonês. E a forma que ele ensinou para falar isso foi Oikutsu desu ka? E essa é uma frase que é utilizada para perguntar quantos anos tem, principalmente pessoas mais velhas perguntando para uma criança ou então pessoas com um certo grau de intimidade, por exemplo, amigos, pessoas ali da mesma idade. E essa pessoa ela já ouviu essa frase, né, uma frase para perguntar a idade de alguém de uma outra forma. E essa pessoa aprendeu diretamente de alguém que trabalha com ela no Japão, não sei se é um japonês ou um outro brasileiro, mas essa pessoa veio e escreveu assim: mas para perguntar a idade, não se diz nan saizu desu ka? E na hora eu não entendi muito bem, porque saizu é que vem do inglês size, que significa tamanho. Você usaria essa frase para perguntar, por exemplo, sei lá, um vendedor numa loja de sapato, você está escolhendo o sapato, ele pergunta qual que é o número, o tamanho do seu sapato, né? É esse size usado para roupas, usado para até mesmo em restaurantes, fast food, o tamanho da batatinha, da bebida e tudo mais, né? Size, vem do size, do inglês. E ela disse que aprendeu desse jeito de uma pessoa, e nisso me veio um pensamento. Quantas pessoas será que elas acabam aprendendo frases em japonês, principalmente os que moram no Japão, só que elas não sabem o porquê daquela frase, no sentido de o que cada palavra que está naquela frase realmente significa. Ela simplesmente escuta o som e repete aquele som. E nesse processo existe uma grande chance de ocorrer algum erro, né? É o efeito telefone sem fio. Você escuta uma coisa e você, na hora de repetir, tem uma pequena diferença, igual aconteceu nesse caso aí. A frase, na verdade, que ela está se referindo é nan sai desu ka? E essa frase está correta, é uma outra forma de perguntar a idade de alguém. E aí eu estava pensando, se a gente parar para pensar, o papagaio, ele é um animal que fala, mas ele não fala para se comunicar. Ele tem uma capacidade de repetir o som que os humanos fazem, e aí ele fala aquelas frases, ele fala aquelas palavras, mas ele não sabe o significado de cada uma das palavras ou da estrutura da frase que ele está falando. Ele simplesmente repete a frase. E às vezes vai repetir bem, às vezes vai repetir mal, mas ele não entende o que está acontecendo ali. E eu parei para pensar, quantas pessoas será que ao invés delas entenderem certinho o significado de cada palavra que compõe uma frase e a estrutura que compõe aquela frase, ela está simplesmente repetindo. Olha que mais fácil e que mais simples é se numa frase como essa, nan sai desu ka? Você realmente entender que esse nan do começo tem o significado de o que, qual, dúvida, ele representa uma dúvida, né? Representa uma coisa que não está clara. E aí esse sai que vem depois, ele significa literalmente idade. Ele é usado, por exemplo, em isai, nisai, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Então quando você fala nan sai, significa quantos anos. E que no final esse desu ka, a gente tem aquele desu, que significa uma afirmação, e o ka do final dá uma ideia de pergunta. Perceba que isso não é você um estudo complexo de gramática, de saber o porquê das coisas, ou termos linguísticos e termos gramaticais que representam aquilo lá. É simplesmente saber o significado de cada uma das palavras, e ao aprender as coisas em japonês, ao invés de repetir, simplesmente repetir frases, né? Você repete palavras que você aprendeu, mas saber certinho o que é cada elemento daquela frase. Esse efeito é mais comum entre pessoas que convivem com a língua japonesa, né? Normalmente brasileiros que moram no Japão, do que estudantes que moram no Brasil e estudam através de um material didático, algum curso, algumas aulas e coisas do tipo, né? Porque eles estão em contato e acabam eventualmente aprendendo ali através da repetição. Se você mora no Japão e passa por isso, é válido, né? Você tá conseguindo se comunicar, você está aprendendo comunicação, o idioma é para isso. Mas esteja sempre se questionando nesse aspecto, buscando estudar o idioma de forma que você entenda cada elemento das frases que você aprenda, ao invés de você agir como um papagaio que fala japonês. Eu só estou exemplificando uma coisa que acontece e eu acredito que se você ajustar esse elemento no seu aprendizado, você vai aprender com mais qualidade. Então essa é a dica de hoje, comentando aí um caso que teve. Deixa seu comentário dizendo o que você acha ou se tem algum outro assunto sobre aprendizagem de japonês que você gostaria que eu comentasse. Deixa aí nos comentários, clica no gostei se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.